Imagine só, daqui a 10 anos, qual será o espaço que a Disney ocupará na mente de bilhões de crianças e seus pais ao redor do mundo? Não estamos falando de participação de mercado, mas de algo muito mais valioso, a fatia da imaginação, dos sonhos, da lembrança afetiva que essas histórias e personagens deixam. Naquela época, a empresa inteira valia apenas 80 milhões de dólares, sem dívidas. E adivinha? Um único brinquedo novo, a atração dos Piratas do Caribe, estava prestes a ser lançado com um investimento de 17 milhões. Ou seja, as ações da Disney custavam menos do que 5 vezes o valor de uma única montanha-russa. Foi então que o Walt Disney em pessoa apareceu e convidou para um almoço. Não era um simples encontro, era uma experiência transformadora. Hoje, olhando para trás, é impossível não reconhecer o acerto de Bob Iger à frente da companhia. Ele não só manteve a essência do que a Disney representa, como a expandiu de forma brilhante. Mas cá entre nós, por que não aproveitamos essa oportunidade agora? Afinal, já cometemos erros no passado. Já tivemos ações da Disney antes e as vendemos. Também investimos em agências de publicidade nos anos 70 e nos desfizemos delas. O que nos levou a tomar essas decisões? A verdade é que não tem uma resposta clara. Quando eu tinha 11 anos, comprei ações de uma empresa a 38 dólares e as vendi a 40, embolsando um lucro de apenas 2 dólares por ação. Desde então, praticamente tudo que vendemos acabou valorizando muito mais. Alguns casos doeram mais que outros, como a venda da Disney nos anos 60. Foi um erro enorme, deveria ter comprado mais, não vendido. E isso se repetiu várias vezes. Acreditamos que se vendemos algo, é porque precisávamos do dinheiro para outra oportunidade, mas nunca deixamos de acreditar no potencial daqueles negócios. Afinal, empresas sólidas tendem a se valorizar com o tempo. Quase tudo que vendi no passado acabou valendo muito mais depois. E não me surpreenderia se isso continuasse acontecendo. Não é algo que me angustie, mas admito, vender a Disney foi um equívoco. As agências de publicidade que vendemos também se saíram muito bem depois. Talvez o dinheiro tenha sido reinvestido em algo como a Coca-Cola, mas não me arrependo das decisões em si. O que me preocuparia de verdade seria vender tudo no pico do mercado, como se estivesse apostando no famoso maior tolo. Esse tipo de estratégia não funciona a longo prazo. Os investidores mais bem-sucedidos, quando vendem, geralmente estão se desfazendo de negócios que ainda têm muito espaço para crescer, sinal de que souberam escolher empresas sólidas desde o início. Charlie tem toda a razão quando fala da importância de reconhecer nossos erros. É uma lição de humildade que faz bem. Nós dois temos o hábito de analisar nossas decisões passadas com lupa, como se fizéssemos uma autópsia de cada escolha. Warren, por exemplo, consegue calcular de cabeça o preço que pagou por uma ação décadas atrás e comparar com o valor atual, e isso, acredite, incomoda. Não no sentido de se torturar, mas de aprender. Afinal, se não revisarmos nossas falhas, como evoluir? A maioria das empresas não gosta de fazer esse exercício. Elas preferem gastar horas falando sobre como uma aquisição será revolucionária ou como um novo investimento vai mudar tudo. Mas quantas param para analisar friamente os resultados depois? Em anos como diretor de várias companhias, vi pouquíssimas fazerem isso. Elas se empolgam com o futuro, mas fogem de olhar para o passado. Imagine como seria revigorante uma reunião de conselho onde os primeiros 3 horas fossem dedicadas a dissecar todos os erros cometidos e quanto dinheiro foi perdido. Só depois disso é que se discutiria bônus e remunerações. Voltando à Disney, como definir o círculo de competência de Michael Eisner? Ele provou, ao longo dos anos, que entende profundamente o que torna a Disney especial. Basta comparar sua gestão com a dos antecessores entre Walt e ele. Enquanto outros não souberam explorar o potencial da empresa, Eisner soube exatamente como ampliar seu alcance e seu valor. O que faz da Disney única? Como tornar essa magia ainda mais irresistível para mais pessoas? Essas são as perguntas certas. E ele teve ingredientes incríveis para trabalhar: personagens icônicos, histórias atemporais, uma marca que atravessa gerações. Uma das grandes vantagens da Disney é que o Mickey Mouse não tem agente. Ele não acorda todo mês exigindo um aumento porque ficou mais famoso na China. Ele é seu, para sempre. E Eisner compreendeu isso como poucos. Ele soube preservar a essência do que a Disney representa enquanto a expandia. Claro, todo gestor corre o risco de sair de sua zona de conforto, e Charlie e eu não somos exceção. Já cometemos esse erro. É tentador acreditar que porque as coisas estão indo bem, o mérito é todo nosso. Como um pato que acha que está subindo na vida por causa de suas habilidades, quando, na verdade, só está flutuando porque choveu.
Mas empresas como Disney e Coca-Cola têm algo em comum: foco. Elas sabem exatamente o que são e não se distraem com modismos. Já vimos muitos executivos se entediarem e decidirem brincar com negócios que não dominam só para provar como são talentosos. Eisner, porém, é diferente. Ele é criativo, mas desconfia de projeções mirabolantes, uma combinação perfeita para o mundo do cinema. Charlie, aliás, conhece bem os bastidores de Hollywood. Trabalhou como advogado na indústria do entretenimento e, por décadas, me convenceu a ficar longe de estúdios de cinema. Toda vez que eu demonstrava interesse, ele me contava histórias que me faziam desistir na hora. É um setor onde as pessoas trocam o dinheiro dos outros pela própria vaidade. Quando você pode comprar prestígio com o capital alheio, não há limites para o que fará. Parte desse mercado me lembra uma petrolífera da Califórnia, controlada por um único dono, sobre a qual se dizia, se eles algum dia encontrarem petróleo. A ironia é que muitas vezes o ouro negro já estava lá. Só não queriam admitir que haviam errado. E ninguém hesita em roubá-lo. E eu estou sempre atento aos negócios, metade deles, no máximo, opera com uma ética comercial minimamente decente. Mas não é disso que se trata a Disney. A Disney é um caso à parte. Um trabalho extraordinário para os acionistas, um negócio que realmente gera dinheiro com filmes. A maioria das produtoras, quando dá lucro, enriquece todo mundo ao redor, menos quem deveria sair ganhando de verdade, os donos do capital. E sem dúvida alguma, o homem mais importante da Disney nos últimos 12 anos foi Michael Eisner. Se você conhece o setor, sabe o que ele fez. Ninguém, nem mesmo Frank Wells, que fez um trabalho brilhante ao lado dele, chegou perto. Eisner foi, na prática, o Walt Disney da sua era. Ele entende o negócio, respira o negócio, devora o negócio. Para mim, não há comparação. Ele é, de longe, o maior responsável pelo sucesso da empresa. Agora, a Disney enfrenta concorrência. E o dinheiro de verdade está nos filmes de animação e em tudo o que gira em torno deles, porque é um ciclo que se alimenta, do cinema para os parques, dos parques para os produtos licenciados e de volta para o cinema. É uma máquina de gerar valor que se retroalimenta. E a disputa por esse espaço está só começando. A MCA e a Universal já estão se mexendo nos parques da Flórida, a DreamWorks está investindo pesado em animação, e agora temos a revolução tecnológica trazida por Steve Jobs. O mercado está fervilhando. A pergunta é, daqui a 10 anos, qual será o lugar da Disney na mente das pessoas? Porque, no fim das contas, não é uma questão de participação de mercado, é uma questão de participação na imaginação. Que espaço ela ocupará na cabeça de bilhões de crianças e de seus pais, em comparação com os personagens e as marcas de outras empresas? É uma guerra e todos vão lutar por isso. Mas se eu tivesse que escolher um lado, não hesitaria. Começaria com a mão da Disney, e por uma boa margem. E se pudesse escolher quem estaria no comando, não pensaria duas vezes. Michael Eisner, também por uma boa margem. Isso não significa que o jogo não vá ficar mais difícil. Quando você vê um Rei Leão vendendo 30 milhões de cópias em vídeo, a $16 ou $17 cada, e calcula o custo de produção contra o faturamento, até os concorrentes babam. O negócio chama a atenção. Chama a atenção de quem está de fora e de quem já está dentro. Se eu acreditasse que as crianças do mundo ainda vão querer se entreter daqui a 10 ou 20 anos, e se tivesse que apostar em quem teria um lugar especial, se é que alguém terá, na mente delas e de seus pais, não teria dúvida. Colocaria meu dinheiro na Disney. E me sentiria ainda mais seguro se soubesse que o mesmo homem que transformou a empresa nos últimos anos continuaria à frente dela. Porque no fim é matemática simples. Imagine 1 bilhão de crianças de classe média baixa daqui a 20 anos. Imagine que você consiga faturar $10 por ano com cada uma delas, depois de impostos. Os números ficam astronômicos. E não sei como são seus filhos ou netos, mas os meus não se cansam da Disney. Eles querem ver e rever as mesmas histórias, sem parar. Não querem saber de gatos ou pássaros genéricos, querem os personagens que já conhecem, que já amam. É uma marca poderosa. Poderosíssima. Quando você pensa em nomes que atravessam o mundo, é difícil superar a Coca-Cola. Mas a Disney está logo atrás, e tem uma vantagem. Ela não vende um refrigerante, vende magia. E magia, ao contrário de um produto, não se esgota. Você pode relançar Branca de Neve a cada 7 ou 8 anos e sempre terá uma nova geração pronta para se apaixonar. É como um poço de petróleo que você esvazia, vende todo o óleo, e 7 anos depois, ele volta a se encher sozinho. Só que no caso da Disney, o petróleo nunca acaba.